Ajuste do assento do operador. O banco do operador ele possui alguns ajustes, tá? O ajuste do banco do apoio lombar, que é o número 1, apoia a parte traseira. O ajuste do apoia-braço, número 2, ele ajusta a altura do apoiador do braço. Ajuste da altura do assento, número 3, ele ergue e abaixa pneumaticamente. Número 4, bloqueio giratório do assento, ele bloqueia ou libera o assento para fazer o giro lateral. Número 5, bloqueio do recuo e avanço, ele bloqueia o acesso dianteiro e traseiro. O 6, bloqueio de movimentos laterais, ele trava movimentos laterais. Número 7, suspensão para amortecer impactos, é uma parte de suspensão do banco com o amortecedor de impacto. E número 8, ajuste do avanço e recuo. Dentro da cabine tem o ajuste do ar-condicionado, tá? No ar-condicionado, o ajuste de temperatura de ventilação. O número 1 é a tecla de acionamento do ar-condicionado. Liga ou desliga o compressor do ar-condicionado. Número 2, controle de temperatura. Eu consigo fazer o controle de temperatura, ar-condicionado e fluido quente. Então, faço controle por esse interruptor. Número 3, controle da velocidade do ventilador. Então, eu tenho ali 5 opções de velocidade. 4, ajuste da direção do fluxo de ar. Então, no 4 eu tenho as 3 opções de difusor de ar, que eu consigo fazer direcionamento do ar. E o 5, os difusores propriamente dito, que são 2 na coluna dianteira e 1 ao lado do command center, na lateral. Sistema de ar-condicionado, ele começa pelo compressor, tá? Compressor do ar-condicionado, que está localizado na parte superior do motor. Depois eu tenho o secador de ar, que essa é uma garrafinha, um filtro que fica na parte dianteira, tá? Ele faz a função de desumidificar o ar-condicionado e evitar que o sistema congele. O C, que é o condensador, tá? O condensador faz a troca de temperatura com o ambiente, faz condensar o gás para fazer a expansão. O D e o E. O D são os motores que ficam na parte traseira atrás do banco do operador, e o evaporador que fica atrás do filtro, tá? Esse que está aparecendo na imagem aí, o E, é o suporte do filtro de cabine, e o evaporador fica atrás do suporte do filtro de cabine. O F, que é a cabine. Então, a cabine é um dos componentes do sistema de ar. Então, se eu tiver alguma impureza dentro da cabine, essa impureza vai estar circulando e comprometendo a longevidade do sistema de ar condicionado. O circuito do ar condicionado, tá? Então, a gente vai começar do A, que é o núcleo do evaporador, o B, compressor, o C, condensador, o E, válvula de expansão, o F, líquido de alta pressão, G, gás quente de alta pressão, lado direito, H, líquido de baixa pressão, spray ou gás gelado, o I, gás de baixa pressão, e o J, vazão de ar. Ok, vamos dar uma olhada no simulador para entender como funciona um sistema de ar condicionado trabalhando, tá? Compressor, radiador e condensador, eletroventilador, válvula de expansão, evaporador e eletroventiladores do evaporador. Termostato e sensor de temperatura.
Aqui nós temos o filtro acumulador, e esse é o circuito por completo, tá? Vamos dar uma olhadinha nele funcionando. Esse é o circuito funcionando por inteiro, tá? Então, todo o circuito trabalhando. Isso acontece durante o processo de uso do sistema de ar-condicionado. Nós vamos ver fase por fase para entender como funciona. Primeira fase, dou partida no meu equipamento, o compressor está girando. Eu crio uma pressão na saída do compressor, tá? Aqui eu tenho um fluxo de gás comprimido sobre alta pressão. Esse gás ele vai para o condensador. Como ele está com uma temperatura alta e uma pressão muito alta, ele é resfriado. E as moléculas de gás que estavam muito dilatadas, elas se contraem, e essas moléculas ficam pequenas e acabam perdendo pressão devido à queda de temperatura, tá? E com essa queda de pressão, essas moléculas se transformam em moléculas menores a ponto de serem pulverizadas, tá? Essas moléculas menores chegam à válvula de expansão. Essa válvula é uma válvula que faz como se fosse uma função de um spray, um aerosol, pulveriza esse gás com baixa pressão dentro do evaporador, e dentro do evaporador que acontece o resfriamento, tá? Dentro desse evaporador eu tenho um ventilador que está pegando esse ar refrigerado e jogando para dentro da cabine, fazendo com que o meu equipamento fique gelado. Após, o condensador ele começa a fazer essa troca de calor. O sistema preenche toda a galeria do evaporador, cria uma certa pressão no filtro acumulador. O filtro acumulador acumula, seca toda a estrutura para poder voltar para o compressor sem resíduo líquido e começa novamente o circuito, tá? E esse é o circuito totalmente funcionando. Quando atinge a temperatura programada, a válvula termostática desliga o sistema, um termistor ou um termostato, dependendo do tipo do equipamento, e ele para de funcionar até atingir novamente uma temperatura abaixo do que estava programado. Daí ele volta a ficar funcionando até atingir novamente. Atingiu novamente a temperatura, o circuito desliga e o compressor para de funcionar após a abertura do sistema. Ok? Deu para ter uma noção de como que funciona o sistema como um todo, tá? Que é importante da gente falar? A limpeza do radiador e do condensador é inevitável para manter um sistema de ar-condicionado trabalhando corretamente, tá? Se ele não fizer essa troca de calor, vir quente e sair quente, ele se torna um ar ineficiente. A limpeza do evaporador. A limpeza do evaporador, ela é importante para a saúde do operador, tá? Para a saúde de quem está sendo utilizando. Como a gente vê que as gotículas caindo, são umidade, tá? Então, quando você junta umidade e sujeira, fica um local propício para a proliferação de bactérias e fungos, tá? Então, antes de eu parar o meu equipamento, eu largo o meu equipamento funcionando, tá? Ligo a ventoinha do ar-condicionado, largo ligada a ventoinha do evaporador para fazer a ventilação, para poder desumidificar antes de eu afogar o meu equipamento, tá? Então, eu dou a partida, ligo o compressor, ponho ele em operação, e para mim parar o meu equipamento, eu largo ele funcionando com a hélice na velocidade máxima, tá? Para poder tirar essas gotículas e não acumular sujeira ou impureza, tá? Isso funciona para qualquer tipo de ar-condicionado, tanto agrícola como de veículos de passeio ou residencial.
Como vimos no simulador, deu para ter uma noção de como funciona o sistema de ar-condicionado. Da parte de ar-condicionado é isso que a gente tinha para conversar. Vamos falar sobre componentes do circuito de ar-condicionado, identificar onde eles se encontram e compreender o sistema. Localização dos componentes do circuito de ar-condicionado. Número 1, interruptor liga e desliga do motor do ar-condicionado. Número 2, interruptor de controle de temperatura. Número 3, interruptor de velocidade dos ventiladores. Número 4, evaporador. Número 5, secador. Número 6, condensador. Número 7, compressor. Número 8, ventilador de recirculação. Vamos falar sobre o circuito funcionando, tá? Após dar partida no motor e ligar o interruptor do compressor, o compressor começa a trabalhar, tá? Por movimento a partir da correia e começa a gerar pressão na linha que está pontilhado de vermelho, tá? Esse circuito que está pontilhado de branco, pontilhado com vermelho, é o fluxo do gás após o compressor, é um gás com uma temperatura alta e as moléculas todas expandidas, tá? Uma molécula dilatada. Então, temperatura muito alta, as moléculas de gás estão dilatadas e vai para o condensador, tá? O condensador tem um fluxo de ar passando, tá? Devido ao movimento da hélice do radiador do trator. Então, o movimento da hélice faz com que o gás que esteja passando ali troque calor com o ambiente. Ele vai sair dali numa temperatura em torno de 65 graus e essa começa a ter uma queda de temperatura. Caindo a temperatura também cai a pressão e essa queda de pressão faz com que o volume do fluido diminua suficientemente para chegar até a válvula de expansão. Chegando na válvula de expansão, que é esse circuito que está em vermelho, saindo do condensador para a válvula de expansão, ele já está com as moléculas mais comprimidas, tá? Uma mais próxima da outra, tá? Uma baixa pressão. Após a válvula de expansão, ela pulveriza por um orifício muito pequeno o gás para dentro do circuito novamente, e dessa vez ele vai passar pelo evaporador, tá? O evaporador é como se fosse um radiador que a expansão dessas moléculas a baixa pressão, ele gera uma perda de temperatura. Essa perda de temperatura, ela consegue resfriar bastante e nesse momento os dois ventiladores sopradores estão soprando o ar refrigerado para dentro da cabine. Após a saída do evaporador, esse gás passa por um filtro secador e retorna para o compressor, tá? Então, esse é o circuito completo, o que acontece dentro do circuito do ar-condicionado quando ele está funcionando. Teste do interruptor de velocidade do ventilador. Com a chave de partida ligada, verifique se há tensão no terminal B do interruptor 1A do motor do ventilador. Desligue a chave de partida e verifique se há continuidade do terminal B aos terminais 1, 2, 3 e 4 do controle do motor do soprador de circulação, conforme mostrado na tabela abaixo. Com a chave desligada, a posição do interruptor desligado estão todos com o sinal aberto, tá? Quando eu coloco na velocidade baixa, a resistência entre o terminal 1
5 ohms, 0,5 ohms. No terminal, com a velocidade média, o terminal 1 e o terminal 2 têm a resistência de 0,5 ohms, e com a velocidade alta, o terminal 1, 2 e 3 estão com 0,5 ohms. O terminal 4 ele vai estar sempre aberto. Se durante o teste algum dos terminais não estiverem respondendo conforme a tabela, fazer a troca do componente. Teste da embreagem do compressor do ar-condicionado. Antes da gente testar, vamos entender o que compõe o kit de embreagem do compressor do ar-condicionado, tá? Da linha 7J. Primeiro, uma tampa, tá? Tampa para evitar entrada de poeira, sujeira no compressor. O segundo é a polia fixa, polia que é fixa no eixo do compressor. Segundo, o terceiro, polia móvel, a polia por onde passa a correia do alternador, a correia do motor do trator. E o terceiro é um eletroímã, a bobina eletromagnética que faz a hora que eu aciono o interruptor do ar-condicionado, a embreagem acoplar na polia e fazer com que o compressor gire junto com a polia que está rodando junto com o motor, tá? Essa é a maneira de funcionamento dele. Então, o teste: desligue a chave de partida, verifique a resistência da bobina da embreagem do compressor, inverta os condutores do voltímetro e verifique se a resistência do diodo. A resistência do diodo deve ser maior que a resistência da bobina. A bobina da embreagem do compressor do ar-condicionado, a resistência da bobina está entre 3,5 e 4 ohms. Então, a resistência do diodo deve ser maior do que 4 ohms. Caso contrário, eu tenho que substituir a bobina ou a própria resistência, tá?